Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados e senadores aprovam o texto base da nova meta fiscal do governo, 159 bilhões de reais no vermelho para este ano e 159 bi do ano que vem. O Congresso Nacional recebe a proposta de lei orçamentária da União para 2018 nas últimas horas do prazo constitucional. E ela veio com salário mínimo previsto de R$ 969 e metas fiscais antigas. E você vai ver também. O presidente interino da Câmara disse que o plenário vai tentar votar a reforma política na próxima semana. Parlamentares e ambientalistas protestam contra a decisão do governo que permite a exploração mineral na Reserva Nacional do Cobre. Ministério de Minas e Energia decide suspender o decreto. Comissão de Cultura da Câmara debate o incentivo financeiro aos festivais de teatro brasileiros em tempos de crise. Na semana que passou, o Congresso Nacional criou uma CPI para investigar as operações realizadas entre a empresa JBS e o BNDES. Também será apurada a delação premiada assinada entre os executivos da empresa JBS e o Ministério Público Federal. A CPI terá 16 senadores e 16 deputados, com igual número de suplentes e um prazo de 120 dias para a investigação. No plenário da Câmara dos Deputados, foi aprovada a medida provisória que altera a taxa de juros de financiamentos praticada pelo BNDES. Na sessão do Congresso Nacional, foi aprovado o texto base da proposta de revisão da meta fiscal proposta pelo governo para os próximos 2 anos. Deputados e senadores também votaram 8 vetos presidenciais que trancavam a pauta. Um deles, sobre financiamento de dívidas rurais, foi derrubado e outros 7 mantidos. A repórter Dini Moraes acompanhou e mostra como foi. Vetos presidenciais que trancavam a pauta do Congresso Nacional precisavam ser votados um a um pelo sistema eletrônico, que registra como se posicionou cada parlamentar. Um deles é o que pedia uma auditoria na dívida pública do governo federal. O veto foi mantido, ou seja, o texto realmente não vai virar lei. Outros vetos que foram confirmados foram os relacionados ao projeto que endurecia as regras de segurança em casas noturnas, texto feito em resposta à tragédia da Boate Kiss em 2013. Mas um veto foi derrubado com a concordância do governo, o que permite que empresas usem até 10% da cota de contratação de jovens aprendizes para a capacitação de jovens na área esportiva. Uma das votações tentou reincorporar ao texto da lei que criou o Cartão Reforma a reserva de 20% para beneficiar imóveis rurais. O veto foi mantido e, neste ponto, houve uma confusão. Alguns deputados subiram à mesa da presidência para protestar contra a condução dos trabalhos que estava sendo feita pelo senador Eunício Oliveira. A sessão foi suspensa por 10 minutos. Suspensa a sessão por 10 minutos. A primeira votação da quarta-feira foi do plenário da Câmara. Deputados terminaram de votar os pontos que faltavam da medida provisória 777, que muda a taxa de juros do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Apesar da polêmica, o texto foi aprovado e segue para o Senado. Essa mudança vai encarecer o crédito de longo prazo. Isso vai desestimular os investimentos privados. Os subsídios só se transformaram num grande rombo fiscal, que a sociedade está pagando um preço altíssimo por conta da irresponsabilidade governamental daqueles que usaram a TJLP como instrumento para atender fortes grupos econômicos. Aí foi a vez de transformar o plenário da Câmara em plenário do Congresso Nacional, quando deputados e senadores se juntam em uma mesma sessão. Em pauta, 8 vetos presidenciais. Entre eles, mudanças na Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. É um equívoco esses vetos na Jamanchim, apenas a trocar a nomenclatura unidade de conservação por área de preservação ambiental. Isso quer dizer mais flexível para que você pudesse ter alguma atividade econômica
trabalhando nesse processo e não expulsar os agricultores daquela área. É isso que nós estamos votando. Nós temos compromissos internacionais com a preservação do clima. Ao mesmo tempo, é inadmissível destruir com a floresta amazônica para poder viabilizar as 42 usinas hidrelétricas na bacia do Tapajós. 7 vetos presidenciais foram confirmados, mas um foi derrubado pelos deputados e senadores com a concordância do governo, o que tratava da regularização de imóveis rurais. Com isso, o que havia sido vetado agora será incorporado à nova lei de regularização fundiária. Esse veto, ele veta justamente o perdão de dívida para famílias pobres da reforma agrária e esse débito, segundo o INCRA, não chega a 20 milhões de reais. Milhões. Sabe o que é 20 milhões? É uma emenda e meia de um deputado federal dessa casa, você perdoa a dívida de dezenas e centenas de famílias da reforma agrária do Brasil. Depois de 5 horas de sessão, começou a votação considerada a mais importante do dia, a autorização para mudar a chamada meta fiscal, ou seja, o saldo final do orçamento público deste e do ano que vem, considerando tudo que é arrecadado e tudo que é gasto pelo governo federal. A discordância entre base governista e oposição era tanta que até a ordem de votação gerou polêmica. Eu me lembro aqui, agosto de 2015, a presidenta Dilma mandou uma meta com um déficit de 30 bi. O relator do orçamento é esse que hoje é ministro da Saúde, Ricardo Barros. Foi um escândalo. Não pode ter meta com déficit, dizia ele. E colocou uma meta superavitária. Essa votação é importante. Nós estamos aprovando uma meta para que amanhã o orçamento possa ser entregue. Diferente de orçamentos anteriores, com metas fictícias, o orçamento de amanhã terá uma meta firmada, aprovada na LDO de 2018. O texto autoriza que o governo federal feche as contas públicas deste ano e do ano que vem ainda mais no vermelho. Antes, a previsão era fechar 2017 em 139 bilhões de reais negativos e em 2018 em 129 bilhões de reais negativos. Agora, o governo tem autorização para fechar os 2 anos em 159 bilhões de reais negativos. Não é uma questão de opinião, torcida ou desejo. É um raio-x da realidade. Está sendo proposta aqui uma mudança da meta fiscal porque o governo ampliou investimentos na infraestrutura do país? Não, é justamente ao contrário. Foram várias as tentativas da oposição de adiar a votação. Algumas vezes o clima ficou tenso, com acusações contra a condução dos trabalhos feita pelo senador Eunício Oliveira. Depois de horas de debate, o texto principal foi aprovado sem mudanças na madrugada desta quinta-feira. Após a votação do texto principal, 5 sugestões de alteração foram apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores. 3 foram rejeitadas e 2 serão debatidas na sessão da próxima terça-feira. E o Congresso Nacional recebeu a proposta de lei orçamentária da União para 2018 na quinta-feira, nas últimas horas do prazo constitucional para entrega. A proposta chegou com os números antigos da meta fiscal e um salário mínimo de R$ 969. O governo confirmou o aumento menor do salário mínimo. Em vez de ir de R$ 937 para R$ 979, como previsto na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai para R$ 969. Isso por conta da queda no PIB. O valor entra na fórmula de correção do mínimo. O projeto também prevê inflação de 3,7% e taxa Selic por volta de 10% no final de 2017, e inflação de 4,2% e Selic de 8% no final de 2018. O governo espera ainda que o dólar fique por volta de R$ 3,40 no final do próximo ano. Segundo o orçamento, a receita total da União para o ano que vem será de 3,6 trilhões de reais. A análise da proposta começa na Comissão de Orçamento, composta por deputados e senadores. É lá que vai ser analisada também a mensagem que o governo deve enviar para aumentar a previsão de déficit nas contas públicas, de 129 bilhões de reais para 159 bilhões de rombo no ano que vem, mas essa mudança só pode ser incluída na proposta de orçamento quando o Congresso concluir a votação das novas metas.
De quase 100 bilhões positivos para quase 160 bi negativos. Isso em apenas 5 anos. Veja aí como foi a imensa variação do resultado das contas do governo federal. As contas do governo federal despencaram de um saldo positivo de 93 bilhões em 2011 para quase 160 bilhões negativos no ano passado. Para chegar na meta fiscal projetada, o governo terá que fazer um esforço enorme, pois o acumulado dos últimos 12 meses até julho aponta um déficit de quase 184 bilhões de reais. A meta fiscal é enorme para quê? Para justificar no atendimento dos programas para o povo, para justificar a sua gastança para pagar parlamentares e fazer renúncias e isenções fiscais, para justificar o aumento de impostos e para justificar a privatização. Nós não podemos dar um cheque em branco, dizer que estamos concordando em votar nesses projetos que tiram direitos do povo trabalhador, que aumentam impostos e que privatiza. Não trata-se aqui de cheque em branco, não é? O que se trata aqui é de uma nova meta fiscal para que nós possamos, logicamente, que avançar em pontos importantes, como, por exemplo, que nós possamos descontingenciar o orçamento de ministérios e órgãos do governo. A nova meta fiscal é uma tentativa para que não haja novo aumento de impostos. É isso que o governo está trabalhando. O governo trabalha em todo momento exatamente para evitar a criação de novos impostos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a prorrogação do prazo de adesão ao programa tributário, conhecido como Refis, permitirá uma arrecadação de aproximadamente 9 bilhões de reais para o governo. Esse prazo, que venceria na semana que passou, foi prorrogado por medida provisória até setembro. Eu acho que o acordo que está se construindo no Refis, pelo que eu estou vendo, ele vai chegar muito perto da meta que está proposta. Eu nunca achei que o governo teria capacidade de arrecadar 13 bi. Mas está aí na ordem de 7, 8, 9 bi, acho que é um número importante, já se arrecadou, parece 4 bi. Né? A equipe econômica tem que entender também que tem uma realidade do ponto de vista fiscal e tem uma realidade do ponto de vista da economia, da vida das pessoas. E a Câmara dos Deputados anunciou um corte de despesas e uma ampliação das receitas da casa em 457 milhões e meio de reais. O comunicado da mesa diretora, assinado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo primeiro secretário, deputado Jacobo, explica como a instituição pretende alcançar essa meta e esclarece que a medida é adequada ao cenário econômico do país, que impõe restrições aos gastos públicos. A Câmara anunciou 2 linhas de esforços financeiros, uma baseada em corte de despesas da ordem de 236 milhões de reais programado para este ano, o que inclui redução de gastos com obras, investimentos e com pessoal. Uma das medidas previstas é o término do funcionamento da gráfica da Câmara no período da madrugada, para o fim do pagamento de adicional noturno. A Câmara também pretende economizar ao substituir em algumas áreas a água engarrafada por filtros de água encanada e com a instalação de luzes de LED, que gastam menos energia. Para aumentar a receita, a Câmara vai contratar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para o processamento bancário da folha de pagamentos da casa. E com isso, espera receber de imediato 70 milhões de reais, seguido de mais 151 milhões em pagamentos nos próximos 5 anos. Segundo a mesa diretora, a receita arrecadada com a operação será transferida ao Tesouro Nacional, retornando aos cofres públicos. O presidente interino da Câmara, André Fufuca, confirmou que, mesmo com o feriado da Independência na próxima quinta-feira, o plenário vai tentar votar a reforma política na próxima semana. Haverá sessão a partir de segunda, às 4 da tarde, até quarta, à 1 da tarde. Na semana que passou, outra reunião de líderes para decidir o calendário de votações terminou sem acordo. A intenção dos deputados André Fufuca, presidente da Câmara em exercício, e Rodrigo Maia, presidente da República em exercício, era conseguir um acordo para a votação em plenário das 2 propostas de emenda à Constituição que tratam da reforma política. O objetivo era votar a PEC 282, que extingue as coligações partidárias na eleição para deputados e vereadores e cria cláusula de desempenho. Ou seja, os partidos deverão ter um mínimo de votos nas eleições para ter direito a recursos públicos e a tempo no rádio e TV. E votar na semana que vem a PEC 77,
que muda o sistema de votação de deputados e vereadores e cria um fundo para financiar as eleições. Mas alguns participantes saíram da reunião convencidos de que não vai haver acordo. Infelizmente, o caminho que nós estamos seguindo é para não decidir nada. Os partidos menores só acham bom os textos que agradam eles, os maiores só acham bom também os que agradam. Cada partido está olhando para o seu umbigo e não vai sair reforma política nenhuma. Está muito claro, se essa Câmara não fizer qualquer gesto de reforma, o Supremo já sinalizou que vai proibir coligação. Conversamos e não há acordo. Não avançaremos na reforma. Lamentavelmente, que vai contra uma história da casa de fazer acordos e votar aquilo e não deixar para o judiciário decidir por nós. Os deputados André Fufuca e Aguinaldo Ribeiro acham que ainda há tempo de fazer um acordo mínimo. Você tem 513 cabeças pensantes no Congresso, então é difícil você chegar ao consenso de uma matéria. Pode não ter unanimidade, mas a gente tem uma certa unidade e vamos colocar aquele que tiver a votação necessária será aprovado, se não tiver, vai ser rejeitado. Continuam as conversas, né? Há muitos pontos ainda que não são convergentes. Ainda precisa avançar para que se construa essa maioria qualificada para se aprovar uma PEC. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Parlamentares e entidades ligadas à defesa do meio ambiente protestam contra decretos do governo que permitem a exploração mineral na Reserva Nacional do Cobre e Associados, no norte do país. A Comissão de Cultura da Câmara discutiu o incentivo financeiro aos festivais de teatro brasileiros em tempos de crise. É só um instante. O embaixador Tarcísio Fernandes Costa, do Itamaraty, disse aos deputados da Comissão de Relações Exteriores que há risco de calote no pagamento das dívidas do governo venezuelano com empresas brasileiras. Esse valor é de cerca de 5 bilhões de dólares. O embaixador afirmou, no entanto, que o Brasil não pensa em promover sanções contra o governo de Nicolás Maduro por questões humanitárias. Cerca de 18 mil brasileiros vivem hoje na Venezuela. Outra polêmica debatida na Câmara na semana que passou foram os 2 decretos do governo brasileiro que permitiam a exploração mineral na Reserva Nacional do Cobre e Associados, no norte do país. Na quinta-feira, o Ministério de Minas e Energia decidiu suspender a decisão e anunciou que pretende debater mais o tema. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, esteve aqui na Câmara e foi questionado sobre os decretos do governo. Ele admitiu que houve erro, pelo menos no primeiro deles. Deputados da Frente Parlamentar Ambientalista e entidades ligadas à defesa do meio ambiente fizeram um protesto. Além da extinção da reserva, deputados e militantes condenaram o que consideram uma série de retrocessos na política ambiental. É um momento difícil para todos nós. Verificarmos tantos retrocessos que vêm acontecendo depois de tantos anos de luta e de avanços que a duras penas foram conquistados. O deputado Nilson Leitão disse que a Frente Parlamentar da Agropecuária não está envolvida na extinção da reserva, mas defendeu as outras medidas criticadas pelos ambientalistas. A questão do RENCA, a Frente Parlamentar da Agropecuária não debateu, não foi chamado para esse debate, não participamos desse debate. Os outros temas não, os outros temas da questão ambiental, da questão dos defensivos e outras questões, é preciso modernizar, atualizar. A reserva tinha aproximadamente 4 milhões de hectares, uma área do tamanho da Dinamarca, situada entre o Amapá e o Pará. Ela foi criada em 1984 para garantir a exclusividade da exploração dos recursos. O Palácio do Planalto editou 2 decretos que permitem a mineração na área. Eu dei um parecer há 1 mês e meio atrás contra esse decreto. E o decreto saiu sem que eu tivesse ouvido. Eu acho que houve uma falha do governo e eles reconhecem essa falha. Para o ministro, a falha foi corrigida no 2º decreto. Nós deveríamos ter muito cuidado para não passar a impressão na Amazônia de que nós estávamos abrindo mão da presença do Estado no combate ao desmatamento. E acho que pelos termos do decreto
ficou muito claro que nós não estávamos abrindo mão. Então, nesse sentido, cumpriu seus objetivos. O ministro foi convidado a vir à Câmara para falar de um outro assunto. O compromisso do Brasil em reduzir o aquecimento global. A promessa é diminuir a emissão de gases do efeito estufa em 43% até 2030. Para isso seria necessário, por exemplo, levar o desmatamento a zero e, ao mesmo tempo, recuperar 12 milhões de hectares de florestas. Para o Greenpeace, existe uma agenda que caminha na contramão desse compromisso. Diminuição de áreas protegidas, ataque ao licenciamento ambiental, a direitos indígenas, anistia a grileiros de terras e a crimes ambientais vão fazendo avançar a motosserra sobre a floresta. Isso está em curso agora, algumas medidas do governo e do Congresso nos levam a isso e isso é uma grande preocupação. Presidente da República em exercício até a próxima quarta-feira, o deputado Rodrigo Maia participou de um evento com parlamentares e prefeitos e defendeu uma nova partilha de impostos e contribuições entre União, estados e municípios para enfrentar a crise. A reunião foi organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos para discutir as principais pautas dos municípios brasileiros em tramitação no Congresso Nacional. Rodrigo Maia participou como presidente da República em exercício e defendeu uma nova partilha dos impostos e contribuições entre o governo federal, estados e municípios. Deputados da Frente Parlamentar citaram as propostas em discussão no Congresso que consideram mais importantes para mudar o cenário de crise financeira vivida pela maior parte das prefeituras do país. Eu queria citar um, que é o projeto da CID municipal, que é uma contribuição sobre os combustíveis para financiar a tarifa do transporte público. A questão dos precatórios, que é um problema para todos os municípios brasileiros. Nós temos lá em discussão na Câmara esse projeto, já passou pelo Senado e é importante que ele seja ajustado à realidade financeira dos municípios. Uma comissão externa de deputados que analisa a situação das emergências dos hospitais federais do Rio de Janeiro decidiu apresentar um projeto de lei com regras para a ocupação de cargos de direção nessas unidades. O texto tem apoio de vários partidos. Entre os principais problemas observados pelos deputados estão a falta de competência e a alta rotatividade dos dirigentes desses hospitais. Nós encontramos diretores de hospitais que não sabiam sequer o número de leitos que essas unidades têm. O que significa que esses gerentes, esses chefes de unidade, não têm competência para ali estarem dirigindo uma unidade que lida com a vida das pessoas. A grande alteração, além da dedicação exclusiva, é a questão do mandato de 3 anos com possibilidade de recondução mais uma vez. Ter uma pessoa ali que não conhece nada daquela unidade é uma coisa muito grave. Por isso a gente, além das visitas que estão ocorrendo, tomamos a iniciativa de outros formulários que estamos fazendo nessa questão específica, que é a questão mais grave, que é a questão de pessoal. Em tempos de crise econômica e política e orçamento minguado, um dos setores que mais sofrem no Brasil é o da cultura. Na semana que passou, a Comissão de Cultura da Câmara debateu o incentivo financeiro aos festivais de teatro no Brasil. O repórter Cid Queiroz acompanhou. Os festivais de teatro cumprem papel importante na difusão das artes cênicas em todo o país. Além de estimular a formação de plateia, os festivais são oportunidade de intercâmbio profissional com suas oficinas e debates. Mesmo sem apoio oficial, o teatro no Brasil movimenta a economia, gera milhares de empregos e concorre para a melhoria da qualificação profissional e dos serviços prestados em diversos setores. Os festivais estão em todo o Brasil, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, em todos os estados, em todas as regiões do país. Os festivais têm uma importância de formação de público e de plateia e tem uma função muito importante que é de sensibilizar e levar as pessoas a fruírem, a terem a sensação do contato com a obra de arte. Na Comissão de Cultura, os produtores teatrais reclamaram da falta de apoio oficial para as artes cênicas. Alguns festivais no Brasil têm mais de 50 anos, mas, segundo eles, ainda não há programas estruturados de apoio para o setor, nem nos governos e nem nas empresas estatais.
o que ameaça a continuidade desses eventos. Festivais, quando são produzidos pelo poder público, eles deixam de acontecer vários anos, mas quando eles são produzidos pela produção independente, é engraçado isso, eles não deixam de acontecer, não é? Porque é resistência. Então, assim, fazem com 2 espetáculos, com um, né? Fazem com um espetáculo, uma palestra, uma oficina, já é o festival, mas ele acontece. Para os participantes da audiência, o que falta é informação. Existe a crise? Sim, existe a crise, mas existe o dinheiro muito mal gasto, o dinheiro muito mal empregado, né? Ou seja, de 1 bilhão, 211 milhões da Lei Rouanet, apenas 2 milhões para os festivais que chegam a um público de mais de 1.500.000 e poucas pessoas, isso é gastar mal. Abrir o debate na casa da importância que temos na questão do fomento dos festivais de teatro brasileiro. Tem um papel de formação no conjunto da sociedade, seja do ponto de vista cultural, afetivo, de valores que a sociedade está precisando muito hoje no país, com pouco recurso. 38 anos atrás, em 28 de agosto de 1979, depois de uma ampla campanha que mobilizou o país, entrava em vigor a Lei da Anistia Política. Na semana de aniversário da lei, a Comissão de Direitos Humanos discutiu se ela está sendo cumprida. No final da década de 1970, a Lei da Anistia foi resultado de uma grande mobilização. Graças a ela, centenas de exilados políticos e funcionários públicos afastados de suas funções a partir de 1964 puderam voltar ao país e ao trabalho. Em 2002, outra lei criou a Comissão da Anistia, encarregada de reparar as perseguições políticas e as violações de direitos humanos sofridas durante a ditadura, além de preservar a memória para evitar que os crimes se repitam. Na plateia e entre os deputados da Comissão de Direitos Humanos, pessoas que participaram dessa história contaram o que viveram. Nós tivemos que viver 9 anos de um exílio, né, forçado. Se nós voltássemos antes da aprovação da lei de anistia, nós seríamos colocados em prisão, mortos, desaparecidos, como aconteceu com tantos cidadãos e cidadãs brasileiras. A grande demanda da audiência pública em comemoração ao aniversário da lei da anistia foi o cumprimento da lei. Você tem um número imenso de processos que até hoje não foram analisados, né? E agora agrava a situação no governo atual, quando existe uma interferência, principalmente da AGU, como se fosse uma Câmara Revisora que não tem previsão legal, e geralmente essa Câmara Revisora ela tem como palavra forte o não, a negativa. Na opinião dos expositores, a história precisa ser reconhecida, porque traz consequências para o Brasil de hoje. Essa impunidade, essa não apuração desses crimes de tortura, de estupro, de assassinato de prisioneiros, de desaparecimentos forçados, ela está na raiz da violência que a gente vive hoje no país. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.